Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gustavo, minha matrícula é BP351749. Eu vou iniciar a apresentação do Conecta Vida. O nosso projeto ele atua como um domínio de saúde pública, engajamento comunitário. Nós desenvolvemos duas partes, né? Um sistema que é um API, back-end, RESTful em Java com Spring Boot. E o objetivo principal desse ecossistema é atuar como uma ponte ágil entre o serviço público e de saúde e o cidadão, uma informação chegar mais fácil em quem deve. Através desse barramento, a gente teve que alimentar duas partes, sendo o painel administrativo, o web, em React para os gestores, os administradores, e o aplicativo móvel em Flutter, que essa é a segunda parte que eu comentei, para o cidadão comum, nosso usuário. Assim, a gente consegue iniciar o envio de alertas epidemiológicos, a divulgação de campanhas de saúde, como vacinas, doação de sangue e o cadastro populacional, alguns relatórios que nós temos aqui. A gente dividiu o projeto em quatro entidades principais. Esse aqui é o nosso DARE, a API reflete isso daqui, né? Nosso banco de dados, ele usa o modelo PostgreSQL, ele está hospedado no Supabase, né, como pode ver. E nossos quatro pilares, nossas quatro entidades principais são os usuários, ela serve para centralizar o controle de acesso, né? Serve tanto para o gestor web quanto para o cidadão. Nós precisamos para segurança, né? Onde as senhas não são salvas em texto, mas sim em criptografia com hash e salto dinâmico. Assim, mesmo que a pessoa tenha acesso a o banco, ela não vai conseguir entrar em um usuário e fazer as modificações que quiser. Esse aqui foi apenas para testar, tá? Eu mudei no próprio banco. Não é assim que o usuário vem cadastrado por padrão. Geralmente é dessas outras formas aqui. Ah, voltando então para o nosso DER. Nossa segunda entidade principal é essa comunicações. Ela serve tanto para os alertas quanto para as campanhas de notícias. Ela é a nossa entidade polimórfica. Em vez de criar três tabelas separadas, a gente decidiu criar essa única tabela, assim deixando o banco menos pesado, sem ter que tratar com todas as coisas. E otimizamos um pouco as chamadas também, porque tudo que for chamar vai ser só chamar essa tabela com a coluna certa, as informações corretas e vai aparecer no aplicativo, assim como vai ser mostrado nos próximos testes. Nossa terceira entidade é instituições de saúde, sendo representando aqui o cadastro físico, né, dos hospitais, pronto-socorros, guardando ela não guarda só a localização, mas também guarda os horários específicos de atendimento, os dias, e nós temos o log de atividades também que serve para os nossos relatórios. E ele serve só literalmente para fazer relatórios de modificações drásticas que alguém possa ter feito ah, no nosso aplicativo para não para ter essas informações depois e conseguir resolver caso haja algum problema. É, o outro requisito da apresentação foi tratar modelagem de relacionamentos. Da nossa cardinalidade, a gente pode ver aqui duas principais cardinalidades. Um para muitos, entre comunicações e instituições de saúde. Nossa segunda cardinalidade que temos para aqui é de muitos para muitos, sendo entre o cidadão e a campanha. Múltiplos usuários pode ter acesso a pode ter salvos várias campanhas, né? Eles podem deixar salvos no próprio usuário para deixar registrado e conseguir verificar depois dia, horário ou outras informações pertinentes. E eu encerro por aqui. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Gabriel de Ribeiro, meu BP é 305-1935 e eu vou mostrar basicamente os nossos CRUDs das nossas entidades, tanto no controller quanto também um pouquinho dos nossos services que definimos. Primeiramente a gente tem a comunicações, é a primeira entidade que aplica todos os CRUDs. A gente tem aqui o post para criar uma nova notícia, o delete para deletar uma notícia utilizando o ID dela, o put para atualizar a notícia com novos dados como título, descrição, alguma coisa assim, e também um get que lista todas as notícias do tipo comunicação. Você pode ver aqui do lado também que a gente tem vários controllers. Por exemplo, comunicação é algo geral, enquanto isso a gente também utiliza, por exemplo, no mobile, que não é relevante para essa atividade, mas para explicar por que tem tantos controllers, ele é relevante para, por exemplo, a gente separar por campanha, por alerta, por notícia informativa e tudo mais. A outra entidade que nós temos também
que aplica a todos os CRUDs é a instituição de saúde, onde a gente vai registrar os dados das instituições, onde a gente tem um GET, um POST, um PUT e também um DELETE para deletar a instituição do nosso sistema. Brevemente, a gente também tem essas duas outras entidades que são log atividade, onde a gente basicamente só tem um GET para pegar todas as atividades e também para ver as atividades mais recentes, as 5 últimas mais recentes, pois a gente não achou que seria relevante, por exemplo, ter um post para essa questão de log atividade, já que esse tipo de processo é feito automaticamente. A nossa última entidade, então, que também tem todos os CRUDs, seria o usuário, onde a gente tem, então, um post, um put para atualizar, um delete e a gente também tem algumas funções específicas para o admin, que seria tipo de importar uma tabela com todos os dados do usuário e tudo mais. E também para a dashboard em si. Mas isso é algo específico do projeto de admin que explicaremos em outra apresentação. Brevemente, gostaria de mostrar também os nossos services de cada um. Que a gente tem aqui de campanha, de comunicação, de usuário. E também a gente tem um específico para o relatório. Então vamos mostrar agora os testes que a gente tem feito. A gente tem aqui um GET de instituições, onde mostra todas as instituições do nosso sistema atualmente cadastradas. A gente tem um post para a gente registrar uma nova instituição, Santa Casa, que gera também com o ID. Se a gente rodar o GET de novo, a gente vai ver lá embaixo, aqui ó, Santa Casa. A gente tem o delete, deixa eu só ver qual que é, 27. A gente tem o put para atualizar, onde a gente vai atualizar com aqui um novo nome para aquela notícia. Vou rodar o get. E aqui temos ó, put Santa Casa. E aí também finalmente temos o delete, onde a gente deleta isso do sistema e ele só retorna um ok. Se a gente rodar um get, vemos que esse item sumiu. E aqui é a mesma coisa para a questão de comunicações. A gente pode rodar um GET para pegar todas as comunicações, assim como informações da instituição de saúde atrelada a ela. Podemos fazer um post, fazer um put, onde a gente altera os dados. E podemos finalmente rodar um delete 80. A gente foi lá, deletado com sucesso. Olá professor, meu nome é Maicon, eu faço parte do projeto Conecta Vida e hoje eu vou falar sobre as rotas de login, logout, de cadastro e também de segurança. Começando aqui pelo Autocontroller, criamos aqui então a rota de registro de usuário, criamos aqui também a rota de login e também temos aqui a rota de logout. Só para aproveitar também, aqui criamos uma camada de segurança a mais, onde o usuário digita 3 vezes a senha incorretamente, ele bloqueia o acesso do usuário e manda um e-mail de redefinição de senha. Aqui também para aproveitar temos a geração do token JWT, que está aqui, ó. Quando o usuário ele loga, aí gera o token. Em usuário service, onde fica a parte de segurança, utilizamos o algoritmo SH256, juntamente com o SALT, né, de criptografia. Então, basicamente é aqui que acontece o embaralhamento da senha. Na verdade, ele aplica o SH256, antes de ele realizar o embaralhamento, aplica-se a camada mais de segurança, que é o SALT, que dificulta mais a quebra de senha. E aqui é de fato onde acontece o embaralhamento, né? Aqui ele insere a hash dos 64 caracteres. E agora eu vou mostrar um pouco no Postman as rotas em funcionamento. Aqui já mostra que tá funcionando. Deixa eu só alterar. Ó, aqui então ele já criou o usuário, inclusive ele já fez a hash, já criptografou a senha, né, como a gente pode ver aqui. Vamos aplicar a rota de login. Realizou o login com sucesso. Inclusive ele já deu o token. Só para a gente verificar a segurança. Credenciais inválidas. Se eu tentar mais uma vez.
E mais uma vez. Beleza. Ele bloqueou o usuário. E vamos dar um logout. Perfeito. Olá, professor e todos. Meu nome é Luiz Henrique Gonçalves. Vou apresentar a camada de infraestrutura e performance validando os requisitos CR9 e ACR10, especificação do projeto back-end para para o CR9, configuramos o NGIX com proxy reverso na porta 80, especificação do projeto através do algoritmo Round-Robin. Ele distribui os requisitos na rota API entre duas instâncias do String Boot rodando localmente na porta 8080 e 8081. Para podermos ver aqui no teste pelo PowerShell, o cabeçalho customizado X Backend Service controla essas alterações. O algoritmo de destaque técnico, essas linhas onde a porta 8081 e 8080 aparecem junto. Isso prova que o mecanismo failover no nosso algoritmo diante de uma oscilação de porta 8081, o NGIX redireciona o chamado em tempo real para a porta 8080, devolvendo sucesso para o usuário e garantindo a tolerância à falha do sistema. Boa noite, meu nome é Renan Valença, de prontuário BP 3051889. Eu estou aqui para apresentar o resultado dos nossos testes de performance do projeto Conecta Vida. Nós estamos utilizando a tecnologia Nginx para realizar o balanceamento e estamos utilizando o JMeter, o Apache JMeter para os testes. As portas que foram utilizadas são as portas 8080 e 8081, a porta padrão HTTP 80. Para o nosso projeto, a gente usou algumas especificações técnicas para a realização desses testes. Foram utilizados 100 usuários simultâneos do JMeter, né? Os threads utilizados foram 100. A gente tem um período de taxa constante de 5 segundos, 20 usuários por segundo até atingir a carga máxima. Nós fizemos 10 repetições por usuário, uma volumétrica total de 1000 requisições HTTP disparadas no método de requisição. Qual método de requisição foi utilizado? É o método GET da nossa API usuários. Tá? Para o nosso projeto foram utilizados 2 cenários. Tá? O cenário A, que é a execução isolada sem balanceamento, e vale ressaltar que o tempo médio de resposta foi de 4,536 milissegundos. A vazão efetiva de requisições foi de 19 e não houve uma taxa de percentual de erro, que é ótimo. Agora, passando para o nosso cenário B, que foi utilizado o balanceamento do Nginx, a gente vê uma redução do tempo médio de resposta para 3,499 milissegundos e um aumento das nossas requisições de vazão de requisições para 20,6. Fazendo uma análise comparativa rápida, nós temos uma redução de latência de quase 23%, exatamente de 22,85%. A nossa vazão aumentou em 8,42% e o nosso pico de atraso, que não foi citado anteriormente, mas vale ressaltar nesse relatório, diminuiu em 641 milissegundos de redução. Ele inicialmente era 9.639 milissegundos sem abalanceamento e com o balanceamento se tornou 8.998 milissegundos. A taxa de erros se manteve em 0% para manter a nossa constância de estabilidade. Eu vou agora concluir que os testes com o balanceamento foram muito positivos, ele acabou afetando positivamente nosso projeto com eficiência de quase 23% na velocidade, e o que indica que essa aplicação foi muito positiva para o projeto. Eu agradeço pela atenção sobre todos os temas e finalizo essa apresentação direcionando para a análise direta do nosso código, que está disponível no nosso GitHub. Eu agradeço em nome de todos os membros pela oportunidade de desenvolver essa API. Muito obrigado, boa noite.